Olá, seja bem-vindo ao concurso de cartório. Meu nome é Ana Freitas e juntos vamos trabalhar o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a sua aprovação no 5º concurso de serventias extrajudiciais. Para a melhor dinâmica do trabalho, nós vamos tratar o Código de Normas em si apenas com a sigla CNMS, como estará disponível no material. É importante destacar que cada estado da federação possui o seu Código de Normas. Em alguns estados, esse código ele é trabalhado com a nomenclatura de provimento, porém, no estado de Mato Grosso do Sul, ele é tratado apenas como Código de Normas. Esse código ele tem como basilar a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, e a Lei Federal 8.935 de 94, que é a Lei dos Cartórios, conhecida como Lei dos Notários e Registradores. O Código de Normas do Estado de Mato Grosso do Sul, ele é compilado as informações na seara judicial e na seara extrajudicial, o que pode, às vezes, confundi-los aí, porque há alguns estados que têm, de forma distinta, separada, o assunto sobre os serviços extrajudiciais. A ideia da nossa aula não é passar informações específicas de cada matéria. Para isso, vocês terão aulas inerentes a cada assunto, notas, protesto, registro das pessoas civis, das pessoas jurídicas, registro de imóveis. Então, nós vamos trabalhar literalmente com as especificidades do Código de Normas. Para isso, eu indico que vocês tenham em mãos o código atualizado, devidamente atualizado e marca-textos coloridos. A leitura em si vai ser um pouco maçante, porque não há como estudar o Código de Normas sem lê-lo de forma pormenorizada. Iniciaremos agora com informações inerentes ao Código propriamente dito. Ele está previsto no provimento 1º de 27 de janeiro de 2003. Oriento que vocês tenham, retirem, façam acesso no site do Tribunal de Justiça e baixem esse arquivo de forma devidamente atualizada, para que não incida nenhum erro, nenhum equívoco de informação. Com relação à matéria de serviços extrajudiciais, ele está previsto no artigo, inicia-se no artigo 439, então começaremos nosso estudo por aí, pelo artigo 439, que antes de mais nada tem o título das custas, emolumentos e despesas extrajudiciais. Então, vamos iniciar com a nossa leitura do Código, está bem? Artigo 439. As serventias extrajudiciais, de um modo geral, todos os serviços neles praticados, eles deverão fornecer para o contribuinte recibo sobre os serviços e deverá estar pormenorizado os emolumentos propriamente dito e as taxas referentes àquele serviço. Ademais, esses atos praticados na serventia, eles deverão ser informados ao Tribunal de Justiça. Todo o Estado de Mato Grosso do Sul possui os atos informatizados, que é através do sistema SIG-Ex, que em razão do provimento 2 de 20 de janeiro de 2009, o Tribunal de Justiça adotou o sistema de informações gerenciais extrajudicial, que possui essa sigla SIG-Ex, buscando compilar numa única ferramenta a vinculação de selos de autenticidade com o ato praticado. O selo de autenticidade, ele é adquirido por meio eletrônico, que acessa com um site específico do SIG-Ex. Aí o tabelião ou registrador vai fazer acesso nesse site e fará a aquisição de selos. Estou destacando essa informação dos selos serem digitais porque o nosso Código de Normas não revogou os artigos que falam sobre a aquisição de selos manuais, de selos físicos. Então, no artigo 451, vocês perceberão que há informação do selo azul, vermelho e amarelo. Isso está em desuso, tá certo? Hoje, o Tribunal de Justiça adotou o sistema informatizado, então a gente não tem selo físico mais. Então, no artigo 451 e 452, ele fala sobre essa questão de aquisição de selos físicos, que não é mais possível. Esses selos, eles têm ordem sequencial e não pode ser fornecido a outra serventia, tá? Esse selo, ele é único, ele é adquirido por aquela determinada serventia e ele não pode ser cedido, vendido, nem trocado com outra serventia. Essa é uma informação que está expressa no Código de Normas. Todo ato notarial, todo ato notarial e registral terá um selo de autenticidade. Para cada ato praticado, um selo referente... Perdão, gente.
Para cada ato notarial ou registral, terá o selo de autenticidade e, inclusive, terá um carimbo físico mesmo, válido somente com selo de autenticidade. Essas informações do selo, especificamente, estão lá no artigo 457, que fala pormenorizadamente com qual que é a característica para cada tipo de ato e inclusão do selo. E o descumprimento eventual desse selo, da utilização inadequada desses selos, qualquer infração cometida, está sujeitos, né, à sanção da Lei 8935 de 94. Essa parte inicial, que é referente às custas e emolumentos e os selos de autenticidade, ela é bem rapidinha. Como eu lhe disse, já tem alguns artigos que estão defasados, que eu indiquei, que é o 451 e o 452. Ademais, só fazer uma leitura mais específica para verificar pormenorizadamente as características inerentes ao selo de autenticidade. Agora a gente vai falar do tabelionato de protesto. O tabelionato de protesto tem previsões normativas, obviamente, na Lei de Registros Públicos, a Lei dos Cartórios, que já foi dita, porém o protesto ele tem uma especificidade que tem uma lei própria, que é a Lei Federal 9492 de 97, que é a Lei de Protesto de Títulos. O Código de Normas, ele replica bastante tanto a Lei de Registros Públicos quanto essa Lei de Protestos. Como havia dito, a gente vai separar os assuntos das matérias Nós vamos separar os assuntos referente a cada serventia extrajudicial, protesto, notas e registros, tudo por cor. Protesto foi escolhida a corzinha roxa. Então, se você tiver o marca-texto da cor roxa, por gentileza, no capítulo 7 do tabelionato de protesto, faça a sua marcação para que a gente consiga fazer as indicações inerentes aos assuntos do tabelionato de protesto. Coloquei uma definição aqui só para a gente ter um nortezinho sobre a questão de protestos, o que é distinto das demais atribuições de serventias extrajudiciais que não tem uma definição específica, e isso vem lá da própria lei, lá do artigo 1º da Lei 9492 de 97. Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Iniciaremos pela seção 1 da Ordem dos Serviços em Geral. Todo título de protesto ele é apresentado em horário regulamentar e protocolado dentro do prazo de 24 horas, deve obedecer à forma cronológica. O apresentante será entregue o recibo com as características essenciais do título da dívida, porém isso é de inteira responsabilidade do apresentante, aquele que vai apresentar o título perante o tabelionato de protesto, é de sua inteira responsabilidade as informações ali inseridas. Olha aí uma observaçãozinha no artigo 495, especificidades do Código de Normas. Nos títulos e nos documentos de dívida apresentados a protesto constará a identificação do devedor. Aí limita-se à lei 9495. E aí vem em seguida as especificidades do Código de Normas, que ele fala o que seria a identificação do devedor, que tem que mencionar o RG, CPF, título eleitoral ou carteira, né, profissional, quando se trata de pessoa física, eventualmente se tratar de pessoa jurídica, o número do CNPJ. Continuando, o artigo 495A, ele tem a previsão do procedimento de protesto de cotas condominiais. Isso é uma especificidade do Código de Normas de Mato Grosso do Sul. Inclusive está aí destacado à frente do artigo lá, a especificidade do Código de Normas. Aqui, nessa oportunidade, é explicado pormenorizadamente como que é feito e os critérios, né, como que deve ser instruído o protesto de cotas condominiais. Ou seja, tem que ter cópia autenticada da ata contendo orçamento previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária para as despesas rotineiras ou Assembleia Extraordinária regularmente convocada para gastos eventuais não previstos no orçamento anual do condomínio, mas posteriormente aprovados. Aprovação do quórum regulamentar após a convenção. Exibição dos boletos ou recibos das dívidas rateadas e referente às cotas cobradas.
Cópia autenticada da convenção do condomínio, que poderá ser apresentada uma única vez, desde que arquivada na serventia. Certidão da matrícula da unidade condominial, demonstrando a condição de condômino ou cópia autenticada de contrato de locação, com previsão expressa de responsabilidade do locatário pelo tipo de despesa condominial, a ser protestada, ordinária ou extraordinariamente. O protesto da cota condominial poderá ainda ser recepcionado por indicação, inclusive por meio magnético ou gravação eletrônica de dados, mediante declaração expressa firmada pelo apresentante de estarem presentes todos os requisitos exigidos no caput deste artigo, comprometendo-se em apresentar a documentação nele indicada, quando e onde exigida, especialmente se sobrevier a sustentação judicial do protesto, ficando a cargo dos tabeliães, instrumentalização do ato. Isso se trata de uma especificidade do Código de Normas, que eles têm do Código de Normas do tabelionato de protesto, que no estado de Mato Grosso do Sul foi inserida uma central eletrônica para recebimento de protestos que veremos a seguir. Além da possibilidade de protesto de cotas condominiais, ainda tem a tratativa específica no Código de Normas sobre sentença condenatória transitada em julgado relativa à obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, inclusive de obrigação alimentar, não cumprida pelo devedor, em que o credor poderá requerer a expedição de certidão da existência da dívida para apresentação no tabelionato de protesto. Ou seja, o devedor de alimentos pode ser devidamente protestado e tem previsão normativa específica no Código de Normas de Mato Grosso do Sul. Essa certidão para fazer cumprir essa obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, inclusive de obrigação familiar, a certidão deve ter algumas particularidades que ela tem que ser emitida na unidade judicial em que tramitou o feito, por óbvio. E nessa certidão deverá conter os requisitos do artigo 495-C e respectivas alíneas com a qualificação completa do devedor, nome completo do credor, número e natureza do processo, valor líquido e certo da dívida, data da sentença, data do trânsito em julgado da sentença. Ao tabelião de protesto, cumpre apenas examinar as formalidades e requisitos do título, não cabendo-lhe investigar a ocorrência de caducidade ou prescrição. Na oportunidade de apresentação do título em protesto, não é analisado critério de caducidade ou prescrição, não é analisado formalidades materiais do título, e sim formalidades da forma do título, ou seja, se está atendendo os requisitos para o protesto. Não é analisado o critério material naquela oportunidade. Os títulos e documentos de dívida que por qualquer motivo não puderem ser protocolados, nele será notada a irregularidade e serão devolvidos ao apresentante, ou seja, ao apresentante será proposto uma nota de exigência referente à recusa daquele título. Os títulos emitidos em moeda estrangeira fora do Brasil serão apresentados com a devida tradução por tradutor público juramentado e no instrumento estarão transcritos os documentos e sua tradução. O pagamento ele deve ser feito em moeda corrente nacional. Tratando de títulos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857 de 69 e da legislação complementar. Essa legislação trata sobre a moeda e de pagamentos de obrigações execuíveis no Brasil. Ou seja, por regra, o título protestado, a dívida, ela deve ser paga em moeda corrente nacional, por regra. E se eventualmente tratar-se de moeda estrangeira, deverá o tabelião observar as particularidades do decreto-lei ora mencionado e eventualmente de uma legislação complementar. Artigo 498. Tratando-se de título expresso em obrigações reajustáveis ou sujeito à correção monetária, o pagamento será feito pela atualização vigente no dia de apresentação, no valor indicado pelo apresentante, ou seja, vai ter-se a referência ali o valor e será ter como referência a data da atualização vigente no dia da apresentação, certo? Artigo 499. Somente poderão ser protestados ou protocolados os títulos e os documentos de dívidas pagáveis para aceite nas praças localizadas no território da comarca, ou seja, competência territorial do tabelião de protesto. Deve-se observar essa particularidade que ela tem que ser devidamente cumprida, tá? Não pode apresentar protesto em tabelionato que não seja competente para tal, né?
Quando não houver indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça do estabelecimento do sacado ou devedor. Caso ainda não conste tais indicações, observar-se-á praça do credor ou sacado. Ou seja, o primeiro critério que a gente se tem na omissão de informação, a indicação do pagamento, né, do local do pagamento, a gente vai ter por base a praça de estabelecimento do sacado ou devedor, e na falta também dessa informação, a gente vai ter a praça do credor ou do sacador. Referendo-se a protesto de cheques, né, o lugar para proceder o protesto será no domicílio do emitente e deverá conter a prova da apresentação do banco de sacado e o motivo de recusa do pagamento, salvo se no protesto tiver a finalidade de instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. É vedado o apontamento de cheques se tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento bancário por motivo de furto, roubo, extravio de folhas ou talonários, desde que não tenha circulado por meio de endosso nem estejam garantidos por aval. Quando o sacado retiver a letra de câmbio duplicada enviada para aceite, além do prazo legal, o protesto por tais fundamentos poderá se basear nas indicações da duplicata ou segunda via da letra de câmbio de documentos, que conterão os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão. O prazo para registro do protesto são 3 dias úteis, contados da protocolização do título ou do documento de dívida. Isso é importante, banca adora cobrar prazos. E protesto é cheio desses prazozinhos. Na contagem desse prazo, exclui-se o dia de protocolo, inclui-se o dia do vencimento. Ou seja, o dia do protocolo, o dia da apresentação do título, ele é desconsiderado, porém é incluído o dia do vencimento. Para fim de considerar dia útil, será quando considerar não útil o dia em que não houver expediente bancário ou aquele não obedecer ao horário normal. Se tiver um horário anormal ou não houver expediente bancário, não se tratará de dia útil. Quando a intimação for efetivada no último dia de prazo, excepcionalmente ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será lavrado no primeiro dia útil subsequente. Ou seja, se por algum impedimento, em alguma eventualidade não puder, né, ter sido efetivada a apresentação do título, o protesto será a lavratura do título, ele será feito no primeiro dia útil subsequente. Quando excepcionalmente, né, os 3 dias consecutivos, no Código de Normas fala até numa expressão trido legal, para o registro do processo for excedido, ou seja, se exacerbar os 3 dias consecutivos, a circunstância deverá ser mencionada no instrumento e o motivo do atraso. Então, se eventualmente passar o prazo, não cumprir o tabelião, o prazo, né, para tal, tem que ser essa informação mencionada no instrumento e devidamente justificada. Quando falávamos das cotas condominiais, né, que poderia ser apresentado por meio eletrônico essas cotas e posteriormente o apresentante instruir com os documentos físicos, está aí no artigo 502A, que foi instituída a Central de Remessas de Arquivos, CRA, tá? No âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, que é operacionalizada pelo Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do Brasil, seção Mato Grosso do Sul. Ou seja, se a parte quiser solicitar o protesto por meio eletrônico por essa central, ele pode ser feito. Por óbvio, deverá ter uma certificação digital, né, para dar legalidade e segurança jurídica, né, para a solicitação feita. Os tabeliões de protesto, a partir da implantação, ou seja, que já está em vigor, inclusive instituído no próprio Código de Normas, deverão recepcionar os títulos apontados mediante o uso da CRA-MS. Essa é a sigla utilizada para a Central de Remessas de Arquivos. O requerimento de retirada será formalizado por escrito pelo apresentante dentro dos 3 dias consecutivos. Caso a intimação já tenha sido efetivada antes que possibilite o pagamento do boleto diretamente na rede bancária, o tabelião aguardará a finalização do prazo para quitação, para então proceder à devolução do título ao apresentante, devendo o requerimento ser arquivado em pasta específica em obediência à ordem cronológica. O requerimento de retirada poderá ser recepcionado pelo tabelião em meio digital, o fax, né, que já está em desuso, sem a necessidade da apresentação do original. Ou seja, quando o documento ele é de fato apresentado, né,
perante essa central, considerando que ela tem uma assinatura por certificação digital, não é necessário da apresentação dos documentos na via física, né, na forma original. Isso é uma especificidade mesmo do Código de Normas do Estado de Mato Grosso do Sul, esse procedimentozinho. O cancelamento desse protesto solicitado pela central, ele pode ser feito mediante apresentação de declaração de anuência em meio eletrônico diretamente à central, ou seja, o cancelamento também pode ser feito diretamente à central, por meio da utilização de certificado digital. Vamos falar agora sobre a intimação. Depois de ter sido protocolizado o protesto, promover-se-á, né, o tabelião, a intimação do devedor para pagamento. Essa intimação ela deve ser encaminhada ao endereço fornecido pelo apresentante, ou seja, porque as informações elas são de inteira responsabilidade do apresentante, e considerar-se-á cumprida quando comprovada a sua entrega no local indicado, ou seja, a intimação ela vai ser feita no endereço fornecido pelo apresentante na oportunidade da apresentação do título, quando ele for protocolizado. A remessa dessa intimação ela poderá ser feita pelo próprio tabelião ou pelo seu preposto indicado, ou ainda com aviso de recebimento, ou o famoso AR, né, que é utilizado pelos Correios. Essa intimação ela tem algumas particularidades que são especificadas do Código de Normas, ou seja, lá no artigo 504 ele fala o que deve ter na nossa intimação que será feita ao devedor. Tem que ter o nome do devedor e seu domicílio, inclusive o endereço residencial. A advertência de que o pagamento será efetuado em moeda corrente nacional ou em cheque administrativo emitido pelo estabelecimento bancário, sem prejuízo dos emolumentos devidos, que serão pagos antes da prática do ato. Menção de protesto ser por falta de pagamento ou aceites, tem que ficar bem claro, tá? A razão pela qual está sendo o título protestado ser por falta de pagamento ou falta de aceite. Data para pagamento, que é o prazo limite, porque na lei ela fala, na lei 9495, lá no artigo 14, parágrafo 2º, ela faz a menção sobre prazo limite. No Código de Normas, ela faz a menção sobre data para o pagamento. Salvo engano. Nome do apresentante do título, natureza, número, data de emissão, valor, data do vencimento do título ou do documento de dívida, data da apresentação e endereço do tabelionato. Tudo que está destacado aí no nosso material de roxinho, com sublinhado laranja, são especificidades do Código de Normas. E como tem particularidades inerentes à intimação, talvez seja um ponto interessante a gente memorizar, né, com a finalidade de eventual informação ser cobrada na sua prova. As despesas inerentes à intimação serão suportadas pelo devedor, ou seja, o devedor que tem que pagar dessa intimação, desde que compatíveis com as diligências realizadas para a sua intimação, né? Tem esse contraponto. Mas, em regra, os valores, né, referentes às despesas inerentes às intimações serão suportadas pelo devedor. Se eventualmente o devedor ele estiver em lins, local incerto e não sabido, ou for desconhecido seu paradeiro, a intimação será feita por edital, que além de ser fixado no tabelionato, né, de protesto, deverá ser publicado na imprensa, onde houver jornal local de circulação, ou por meio eletrônico. E ainda, se for residente domiciliado fora da competência territorial da serventia e ninguém dispuser de receber intimação no endereço fornecido pelo apresentante, também vai ser intimada por edital. Os editais conterão os mesmos requisitos exigidos nas formas legais de intimação. Certificar-se-á neles a data de fixação, ou seja, o tabelião de protesto vai ter que certificar a data de sua fixação. Isso é uma especificidade do Código de Normas. Uma pegadinha aí. Dispensa a intimação do sacado ou aceitante caso tenha firmado no título declaração de recusa do aceite ou pagamento e na hipótese do protesto falido. Isso é uma menção do artigo 29, inciso 3º, segunda parte do Decreto Federal 2044 de 1908. Na conta dos emolumentos será especificado o valor correspondente a cada ato realizado para a cientificação do devedor, que ainda tem aquele princípiozinho que a gente falou bem no início, que todo serviço prestado nos tabelionatos, né, bem como nos registros, deverão ser fornecidos, né, o recibo, e os emolumentos eles têm que estar devidamente especificados para cada ato realizado.
Seção 3, dos livros e do arquivo. Agora a gente vai falar um pouco do procedimento interno, tá? Literalmente interno, como que funciona os livros e arquivos do tabelionato de protesto. O tabelionato de protesto ele tem que ter, por disposição normativa, 3 livros, que é o livro de protocolo, onde são apresentados os títulos, né, e os documentos de dívida, o registro do protesto, propriamente dito, e o indicador pessoal. Ou seja, nós temos 3 livros, o de protocolo, o de registro de protestos e o indicador pessoal. Todos eles têm previsão normativa na Lei 9495, além disso, tem especificidades no Código de Normas que estamos trabalhando, fazendo as remissões no seu material aí pela cor laranja. Além disso, o tabelionato também tem que ter em arquivo, tá? Intimações expedidas, editais, documentos apresentados para averbações e ordens de cancelamento de protesto, requerimentos de retiradas de títulos pelo apresentante, comprovantes de devolução dos títulos e dos documentos de dívidas irregulares, mandados e ofícios judiciais, comprovantes de entrega de pagamento aos credores e documentos apresentados para expedição de homônimos. Isso tudo tem previsão normativa na Lei 9495, não tem especificidades no Código de Normas quando faz menção que além dos livros, né, de protesto, registro e indicador pessoal, que tem que ter as outras pastas de arquivos, ora mencionados no artigo 511. Os livros eles são abertos pelo tabelião, o seu substituto e escrevente autorizado, e todas as folhas elas têm que estar numeradas e rubricadas. As escriturações dos livros elas ficam a cargo do tabelião, seu substituto legal e escrevente, na forma do artigo 20 da Lei 8935 de 94. Os livros e os arquivos são conservados pelo tabelião, que tem um prazo legal, que está lá no artigo 35 da Lei 9492, e a sua eliminação de acervo dependerá de prévia autorização do juiz. Essa eliminação, essa autorização é uma especificidade do Código de Normas, porque a lei nada menciona, nada fala que depende de autorização do judiciário. Nesse caso seria do diretor do foro. Eventualmente, se esses documentos forem microfilmados, gravados por meio de processo eletrônico, não subside a obrigatoriedade de sua conservação, ou seja, não tem obrigatoriedade de ter a conservação desses títulos, desses documentos na forma física. Os mandados judiciais Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Ou seja, esses documentos devem ficar juntos o tempo todo, como se fossem uns autos. A gente monta autos, esses documentos, uma pastinha e tem que ficar devidamente arquivado. Os mandados judiciais de sustação de protesto. Agora a gente vai falar sobre os livros. Iniciaremos pelo livro de protocolo. O livro de protocolo, ele deverá ser escriturado diariamente, mediante processo manual ou mecânico, eletrônico ou informatizado. Isso fica a critério do próprio tabelião, em folhas soltas, numeradas e rubricadas, conterá em termo de abertura e encerramento, que, inclusive, esse termo de abertura e encerramento não podem coincidir as datas, de serem feitos de forma concomitante. Não raramente pode, se dizer que há em alguns tabelionatos que o pessoal faz termo de abertura e de encerramento tudo junto, Então, duplicar a data, isso não pode. E no livro de protocolo tem as particularidades que devem conter: número de ordem, natureza e número do título e do documento da dívida, data de vencimento, isso é uma especificidade do Código de Normas, o valor, saldo devedor, o saldo devedor também se trata de uma especificidade do Código de Normas, nome do apresentante, nome do cedente ou credor, que também se trata de uma especificidade do Código de Normas, nome e identificação do devedor ou sacado, o motivo do protesto, especificidade, emolumentos, também se trata de especificidades, e suas ocorrências. Então, no artigo 416, nas alíneas respectivas, a gente tem aí quais são as particularidades, os itens, os critérios obrigatórios que tem que ter lá no livro de protocolo. Lembrando que a data de vencimento, o saldo devedor, o nome do cedente ou do credor, o motivo do protesto e a informação de emolumentos se trata de especificidades do Código de Normas. Na coluna de ocorrência serão lançados a liquidação do título e a sustação judicial
ou eventual retirada do apresentante, que tem um espaçozinho ali que serão feitas essas informações, ou seja, qualquer informação, qualquer ocorrência propriamente dita serão devidamente anotadas aí nesse campo. No final de cada expediente, né, será lavrado um termo de encerramento em que constará um número de títulos apresentados no dia. A data do protocolo deverá coincidir com o termo de encerramento. Agora a gente vai falar sobre o livro de registro de protestos. Esse livro ele é escriturado em folhas soltas e é formado pelos termos originais, ou seja, pelos títulos originais, que entrega-se cópia do título à parte. Essas folhas serão numeradas e rubricadas pelo tabelião e o seu substituto, ou seja, aqui a gente não fala de escrevente autorizado, tá certo? Onde conterá termo de abertura e encerramento e posteriormente serão encadernados. Fica permitido o impresso e reproduzidos por outro meio, né, para aceitação desses documentos dos títulos que serão registrados. No livro de registro de protesto serão também lavrados termos de protesto para fins especiais. Esses termos de protesto devem conter data, número de apresentação ou do protocolo, número e endereço do apresentante ou do portador, transcrição do título ou do documento de dívida e das declarações nele inseridas ou reprodução das indicações feitas pelo portador ou apresentante, certidão da intimação feita, resposta eventualmente dada ou declaração da falta de resposta, certidão de não haver sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou pagar, especificidade do Código de Normas. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas, aquiescência do portador ao aceite por honra, número do documento de identificação do devedor e seu endereço, data e assinatura do tabelião, seu substituto legal ou auxiliar autorizado, anotação do tipo e do motivo do protesto e valor dos emolumentos cobrados. Ou seja, a certidão de não haver sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou pagar, a anotação do tipo e do motivo do protesto e o valor dos emolumentos cobrados. Informações essas que devem conter um termo de protesto são especificidades do Código de Normas, está devidamente sublinhado e destacado na cor laranja aí do seu material. O tabelionato deve conservar em seus arquivos... Perdão, pessoal. Quando o tabelionato conservar em seus arquivos gravação eletrônica de imagem ou cópia reprográfica, dispensa-se no termo e no instrumento sua transcrição literal, tá certo? Deferimento de processamento de concordata não impede lavratura do protesto, tá certo? Se eventualmente tiver aí informação do processamento de concordata, isso não é um fator impeditivo, né, para lavratura de eventual protesto. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados. Conterão nomes dos devedores e serão para a sua localização dos protestos registrados. Os índices conterão referência ao livro e à folha no microfilme ou arquivo eletrônico em que estiver registrado o protesto ou o número do registro e os cancelamentos dos protestos efetivados. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta.